Olá a todos, estamos iniciando uma sequência de vídeos sobre matemática básica. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as operações de adição e subtração dentro do conjunto dos números naturais, mas para isso a gente precisa compreender essa composição dos números naturais, né? Quais são os elementos que estão ali dentro dele. E como eu falei inicialmente, antes de cada vídeo eu vou lançar um desafio onde vocês deverão pausar o vídeo e tentar responder o desafio, porque posteriormente a gente vai estar solucionando esse desafio aí. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Sou o professor Bruno Cabral e vamos começar, né? Então, a matemática básica ela é muito ampla e a gente vai focar aqui inicialmente nas operações básicas de adição e subtração dentro do conjunto dos números naturais. E aí a gente, como eu falei, a gente vai compreender o que são os números naturais, como ele é composto. Então, de início, nosso desafio é esse aqui. Qual é o valor de cada figura, como podemos chegar a uma conclusão final, ou seja, como a gente pode conseguir chegar ao resultado final, e eu solicito que vocês expliquem o método utilizado para chegar nesse resultado final. Então, o objetivo aqui é somar três números iguais. Observe que o número de cima é igual ao número do meio, que é igual ao número de baixo, já que é a mesma composição, circunferência, quadrado e triângulo. E o objetivo é determinar o valor de cada figura dessa aí. Então, pausem o vídeo, tentem responder e no final a gente vai trazer a solução disso aí para vocês. Tempinho dado. Da sequência. Então, os números naturais, né? Os números naturais, ele tem uma composição de um surgimento histórico aí, né? Ele surgiu da necessidade de contar e de organizar, de ordenar. Então, os pastores e os senhores de engenho, né, saíam para pastorar e levavam as ovelhas. Então, para ter um controle de quantidade, eles associavam cada ovelha a uma pedra. Então, foi a partir daí que começou a surgir os números. Inicialmente não tinha o zero, porque não havia necessidade de contar o nada, né? Você não vai sair para pastorar zero ovelha. Então, existe uma discussão muito ampla aí de dizer se o zero é natural ou não. Para a gente aqui, inicialmente, a gente vai considerar o zero como sendo natural. Então, os números naturais, eles começam no zero e vai até o infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, o que são os números naturais, né? Os números naturais, eles são números inteiros positivos. E aí, todo número que é positivo e é inteiro, de onde é que vem essa ideia de inteiro? A gente vai ver com mais calma. A ideia de inteiro vem justamente daquilo que eu acabei de falar, da ideia de contar. Então, antigamente só se contava coisas inteiras. Por exemplo, voltando para a ideia das ovelhas, você não vai sair lá para pastorar uma ovelha e meia. Você sai para pastorar uma ovelha, duas ovelhas, três e assim por diante. O conjunto dos números naturais ele é representado por essa letra N aqui. E ele é composto por um número ilimitado de elementos. Então, se o número ele é positivo e inteiro, a gente pode dizer que ele é um número natural. Como eu falei, quando existe a discussão aí do zero ser natural ou não, então quando a gente quer dizer que o número natural, que os números naturais não está o zero ali incluso, a gente coloca o símbolo do conjunto dos números naturais com um asterisco em cima. Isso aqui representa os números naturais
não nulos, ou seja, são todos os naturais exceto o zero. Eu vou tirar o zero ali de dentro desse conjunto. Seguindo aqui, o conjunto dos números naturais eles podem ser separados em duas partes, os números pares e os números ímpares. Muita gente fica em dúvida se zero é par ou ímpar. O zero ele é par justamente pelo formato da escrita de um número par de forma geral. Os números pares a gente pode escrever ele no formato de 2n, onde esse n são os números naturais. Então, quando a gente faz lá 2 vezes 0, que é o primeiro número natural, isso vai dar 0. 2 vezes 1, isso vai dar 2. 2 vezes 3, aliás, 2 vezes 2, isso vai dar 4. 2 vezes 3, isso vai dar 6. Ou seja, quando a gente vai multiplicando aqui pelos números naturais, a gente vai obtendo os números pares. Em contrapartida, quando eu pego aqui 2n mais 1, de onde é que surge esse mais 1? É a ideia de sucessor. A gente vai ver isso com calma já já. Quem é o sucessor de um número par? O sucessor do número par é um número ímpar. Então a gente vai ter sempre um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar. E aí, o sucessor do 2n, que é par, vai ser 2n mais 1. Então a gente pode pegar lá. Quando o n for 0, a gente vai ter 2 vezes 0 mais 1. E isso vai dar 1, o nosso primeiro número ímpar. 2 vezes 1 mais 1, isso vai dar 3, o nosso segundo número ímpar. 2 vezes 2 mais 1, 5, nosso terceiro ímpar. Se a gente for dando sequência, a gente vai obter todos os números ímpares e todos os números pares a partir dessa escrita aí, de 2n e 2n mais 1. Partindo agora para a ideia de sucessor e antecessor, todo número natural ele possui um antecessor, que é alguém que vem antes dele, e um sucessor. O único número que não possui antecessor é apenas o número 0. Porque como a gente começa os números naturais do 0, 0, 1, 2, 3, não tem ninguém que vem antes do 0. Mas a partir do 0, todinhos têm um antecessor. Então, o antecessor do 1, quem é o antecessor do 1? É o número que vem antes do 1. Quem vem antes do 1 é 0. Então, o antecessor do 1 é o 0. Quem é o antecessor do 2? Quem vem antes do 2 é o 1. O antecessor do 3 é o 2. O antecessor do 4 é o 3. E assim por diante. Já o sucessor, ele vai ser sempre o próprio número mais 1. Então, se eu tenho aqui n mais 1, eu estou escrevendo o sucessor do número. Então, se o meu número é 0, então 0 mais 1, isso vai dar 1. Ou seja, o sucessor do 0 é 1. Se eu quero achar o sucessor do 1 aqui, que eu encontrei aqui, o sucessor do 1 vai ser 1 mais 1, vai dar 2. E aí o que ocorre, né? Quando a gente tem lá os nossos algarismos tão conhecidos, que vai do 0 ao 9, até o 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 algarismos. Se eu me aproprio desses algarismos aqui, eu consigo trabalhar com todos os números naturais. Principalmente, né, com essa ideia de adição e subtração. Porque se eu sei operar números algarismo, eu consigo operar qualquer conta de adição e subtração. Eu sei fazer lá 3 mais 2, isso vai dar 5. Se você fazer 3 mais 3, 3 mais 4, 3 mais 5, se você operar todas as combinações aí dos algarismos, eu sei fazer qualquer conta de adição. Se eu sei lá fazer 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3, até o 0 mais 9, depois 1 mais 0, 1 mais 1, 1 mais 9, eu vou saber fazer todas as contas de adição e subtração. A gente vai ver isso já já com mais detalhe. Além de antecessor e sucessor, a gente tem a ideia de elemento neutro. O que é um elemento neutro, né? O elemento neutro seria aqui quando eu adiciono algo e ele não muda. Mas a gente
vai ver agora quando é que a gente tem o encontro, como é que a gente encontra um número partindo do antecessor. A gente achou o antecessor partindo do número e o sucessor. Tinha lá um número n. Quem era o sucessor? Era o n mais 1. Quem era o antecessor? Era o n menos 1. Se eu quero achar quem vem antes do n de um número, diminuo uma unidade. Se eu quero achar quem vem depois, eu aumento uma unidade. Então, se eu tenho 3 aqui, quem é o antecessor dele? Vai ser 3 menos 1. Quem vai ser o sucessor dele? 3 mais 1. Ou seja, o 3 está entre 2 e 4. Então, 3 é menor que 2, que é menor do que 4. Agora, se eu quero encontrar o antecessor do número, a gente faz a ideia do próprio número mais o anterior. Como assim? Se eu quero achar o antecessor do 1, o antecessor do 1 vai ser o próprio 1 menos 1, que é o que eu fiz ali, né? Então, o antecessor do 1 vai ser o 0. O antecessor do 2 vai ser o próprio 2 menos 1, que vai ser 1. Agora, quando a gente tem cada elemento igual ao antecessor mais 1, que é o que está escrito aqui, ó, cada elemento 0 mais 1 é o próprio 1. 1 mais 1 é igual a 2. A gente consegue achar todos os antecessores, menos o número 0, porque, como eu falei, o 0 não tem antecessor. A ideia do surgimento dos números naturais, né, ele vem da necessidade de contar e de ordenar. Então, é uma historinha bem interessante. Eu aconselho vocês pesquisarem aí para se apropriarem dessa ideia. E vamos ao que mais importa para a nossa primeira aula. A ideia de adição e subtração ela é muito importante que a gente compreenda a nomenclatura, o que significa cada parte nisso aí. Então, na adição, as nomenclaturas são simples. Quando a gente tem lá a adição de dois números, a primeira parte a gente chama de parcela. Cada termo desse aqui é uma parcela. Então, aqui eu tenho uma primeira parcela, aqui eu tenho uma segunda parcela. O resultado dessa junção aqui, dessa soma, a gente denomina como sendo soma ou total. Ou seja, A mais B, a soma de A mais B vai dar C. O resultado final a gente chama de soma ou total. Para a subtração isso vai mudar. Na subtração a gente tem a nomenclatura um pouco diferente. Quando eu tenho A menos B, eu vou ter primeiro o minuendo e depois o subtraindo. Primeiro número minuendo, segundo número subtraindo. O resultado disso a gente chama de diferença ou resto. Então, se eu pergunto lá qual é a diferença entre 4 e 1, isso vai me dar 3. Esse resultado aqui é o que a gente chama de diferença. Então, diferença é o nosso resultado. Ou seja, a gente pode ler o seguinte: qual é o resto da subtração de 4 com 1? Quando eu pego 4 e tiro 1, o resto vai dar 3. Para a gente ter uma melhor compreensão de como ocorre a adição e subtração, é importante a gente ter uma noção do que vem a ser o ábaco. Então, o ábaco ele é muito importante, principalmente lá quando surgiu a numeração, os números, para a gente quantificar. Todo número ele tem um posicionamento que a gente chama de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. É dessa forma que a gente compõe o ábaco. Então aqui, essa figura, a gente tem um ábaco com a divisão aqui. No primeiro hasto eu tenho 1
então eu tenho uma unidade. No segundo eu tenho 2 discos, então eu tenho 2 unidades. No terceiro eu tenho 3 discos, então eu tenho 3 unidades. Justamente aquela correlação de ovelha, pedrinha. Ovelha, pedrinha. Eu tenho uma ovelha, eu levo uma pedrinha. Tenho 2 ovelhas, eu levo 2 pedrinhas. E aí, de modo geral, quando a gente tem um ábaco representado desse modelo aqui, no primeiro haste eu tenho as unidades, no segundo haste a gente tem as dezenas, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, no primeiro haste aqui, que a gente chama de unidade, vamos compreender um pouco essa formação aqui, né? Como a gente tem os 10 algarismos, para a gente compor um número, aqui só pode um dígito. Eu não posso colocar mais do que um dígito aqui. Então, quais são os dígitos que eu posso colocar nesse primeiro quadrado? Os 10 dígitos que a gente tem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu adiciono um disco nesse haste, a gente vai ter aqui 1, depois a gente vai ter o 2, o 3, e aí a gente vai tendo isso aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é justamente os nossos 9 dígitos. O 0 não aparece aqui porque quando a gente não tem nenhum disco no haste, a gente não tem nada. E aí o 0, ele vem da ideia do nada. Só que antigamente não se representava o nada. A gente depois começou a representar o nada por uma necessidade. Então aqui não tem nada, é como se fosse 0. Então aqui tem 0 unidades. Então adicionei um disco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do 9 vem o 10. De onde é que vem a ideia do 10? Lá da ideia do sucessor. Eu tenho 9, Quem é o sucessor de 9? Se eu adicionar mais um disco, eu vou ter o sucessor. Então vai ser o 10. Mas o 10 ele é composto por 2 dígitos. E ali eu só posso colocar um dígito. Não posso escrever aqui o 10 dentro dessa caixinha aqui. Então, para não fazer essa representação com 10 discos, a gente troca os 10 discos por um outro de uma outra cor. Que nesse caso eu vou usar o disco verde aqui. Então, um disco verde ele vai valer 10 pretos. E aí a gente vai ter a seguinte representação. Eu vou tirar esses 10 discos e vou colocar no segundo haste. Então, eu vou tirar os 10 discos daqui e vou colocar no segundo haste, que é o haste das dezenas. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte. Quando eu coloco meu disco verde, eu vou ter 10. O que é esse 10? É um disco na dezena e nada nas unidades, por isso está o 0 aqui. Então aqui já é um número composto por 2 dígitos. Se a gente vai adicionando aí mais discos nas dezenas, eu vou mudando apenas o número aqui, o algarismo das dezenas. Eu só adiciono lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 e 0, representando o número 90. Se eu dou sequência a essa ideia, ele vai começar a surgir os números com 3 dígitos, com 4 dígitos, com 5 dígitos e assim por diante. Então, para mim não representar 10 discos verdes, eu posso trocar 10 discos verdes por um de outra cor aqui para representar o número 100, que é o nosso 100. A adição e a subtração, ela tem algumas propriedades. A adição, ela tem mais do que a subtração. Vamos entender o que são essas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da comutatividade. O que é a comutatividade? Eu somar parcelas, a ordem não vai interferir, porque o resultado vai dar o mesmo. Então, se eu pegar aqui, como está na ilustração,
3 mais 4, isso vai dar 7. Se eu trocar a ordem aqui do 3 e do 4, colocando 4 mais 3, o resultado também vai dar 7. Isso pode ser feito independente do número de parcelas. Se eu pegar lá 1 mais 2 mais 3, e o resultado é 6, eu posso somar primeiro, por exemplo, 1 mais 2 e depois somar o 3. Se eu somar 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 vai dar 6. Como eu posso somar as duas parcelas finais primeiro, isso aqui vai dar 1 mais 5, que também é 6. Ou eu simplesmente posso reordenar, por exemplo, 3 mais 1 mais 2. 3 mais 1 mais 2 vai dar de novo nosso 6. Então a ordem aqui ela não vai interferir em nada. Isso para a operação de adição. Para a operação de subtração não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando eu troco a posição da parcela, eu vou estar trocando a operação. Então eu trouxe aqui o exemplo, ó. Uma coisa é eu fazer 7 menos 3, outra coisa é a gente fazer 3 menos 4, que a gente vai entrar em um outro conjunto que não é naturais. Então, a comutatividade ela não vale para a subtração, não vale, não pode ser feito. Segunda propriedade é a propriedade associativa. O que é associativa, né? É justamente o que eu expliquei no instante lá com o exemplo da comutativa. Quando eu tenho 6 mais 3 mais 7, eu posso fazer 6 mais 3 mais 7. E o resultado ele vai dar o mesmo. Isso aqui vai dar 6 mais 3, 9. 9 mais 7 igual a 16. Uma forma da gente trabalhar associativa é a gente fazer a distribuição do parênteses, certo? Então, aqui se eu somar primeiro essas duas parcelas e depois somar o 7, vai dar o mesmo 16. Como eu também posso somar primeiro as duas parcelas finais, e no final vai dar o mesmo. 6 mais 10 igual a 16. Isso vai ocorrer sempre para a operação de adição. Na operação de subtração, isso não ocorre. Observe aqui que são as mesmas parcelas, ó, que eu tenho 8, 5 e 3. 8, 5 e 3. Uma coisa é eu primeiro subtrair 8 com 5 para depois subtrair o 3. Se eu subtrair 8 de 5, isso vai dar 3, e 3 menos 3, o resultado vai dar 0. Já aqui, se eu fizer primeiro 5 menos 3, vai dar 8, vai dar 2, aliás. Quando eu faço 8 menos 2, isso vai dar 6. Então, não é a mesma coisa. Então, a associativa ela não vale para subtração. E a terceira propriedade, que a gente chamamos de elemento neutro. Essa vale para os dois, tanto para a subtração como para a adição. Para a adição ela é mais ampla, porque o elemento neutro é quando eu somo uma parcela que não vai alterar o valor. Esse elemento neutro, para a adição, ele pode ser adicionado do lado esquerdo ou do lado direito. Então, exemplo, no item A aqui, a gente tem 7 mais 0, que é o nosso elemento neutro. Se eu somar 0 ou subtrair 0, não vou alterar a operação. Posso somar ele do lado direito ou posso somar ele do lado esquerdo. O resultado vai dar o próprio 7. 56 mais 0 vai dar o próprio 56 e 3 mais 0 vai dar o próprio 3. Na subtração, não posso fazer isso do lado esquerdo aqui. Eu não posso fazer aqui na frente. Eu posso fazer do lado direito. Então, 7 menos 0 vai dar o próprio 7 e assim vai, né? Então, a propriedade do elemento neutro ela vale tanto para a adição quanto para a subtração. Vamos a alguns exemplos, né? Como é que a gente soma? Como é que a gente faz uma conta de somar? Se eu tenho 156 mais 643, quanto que isso vai dar? A gente precisa montar a conta.
Para montar uma conta, a gente tem que usar aquela ideia lá do ábaco. Unidade, dezena, milhar e assim por diante. E aí a gente tem que colocar nesse modelo aqui. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, se eu tenho lá, o primeiro número é 1, 5, 6. O outro número vai ser 6, 4, 3. E aí a gente vai somar isso. Então, fazendo essa conta, 1, 5, 6, mais 6, 4, 3, a gente vai ter 6 mais 3, 9, 5 mais 4, 9, e 1 mais 6, 7. Então, nosso resultado aqui vai dar 799. Então, o que é que isso representa, né? Isso representa 7 centenas, que seria 700, representa 9 dezenas, que é o nosso 90, e representa 9 unidades. Quando eu faço essa soma aqui, isso vai dar 9, 9, 7. Então, para a gente somar dois números, a gente precisa montar desse jeito aqui. Com o tempo, a gente vai se familiarizando e isso vai ficando meio natural, né? Tem alguns números que a gente já consegue somar ali de cabeça e não precisa armar a conta. Para subtração, a mesma ideia. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, aqui a gente vai ter 832 menos 634. Vou fazer essa conta de duas formas para a gente compreender, né? A forma que a gente geralmente aprende lá no ensino, quando eu tenho um número em cima que é menor do que o número embaixo, é a ideia de tomar emprestado. Então, como aqui 2 é menor do que 4, a gente vai pegar um emprestado e esse 2 ele vai virar 12. Ao invés de a gente fazer 2 menos 4, a gente vai fazer 12 menos 4. Esse 3, ele deixou de ser 3 e passou a ser 2. Então, dando sequência, né? 12 menos 4, isso vai dar 8. O 2 é menor que 3, então novamente tem que pegar emprestado. Vou pegar emprestado do 8, o 8 vai ficar 7 e esse 2 ele vira 12. 12 menos 3, isso vai dar 9. E agora o 7 é maior que o 6, a gente faz 7 menos 6. Uma forma mais, digamos, direta de compreender e não precisar fazer isso do tomar emprestado é a gente somar parcelas. Então, eu tenho aqui 832 menos 634. Uma forma da gente fazer é pegar isso aqui e transformar em outro número, mantendo a diferença. Como assim? Eu posso pegar 832 e somar 1 para virar 833. Se eu somei 1 no 832, eu vou somar 1 também no 634. Ele vai ficar 635. Isso não me ajuda porque o último número ainda são o de cima menor do que o de baixo. E aí a gente pode ir dando sequência a isso. 34, 636, continua menor. E aí a ideia é transformar a dezena. Então, qual vai ser a ideia, né? Para transformar a dezena aqui, eu preciso somar 9. Porque se eu somar 8, vai virar 0 aqui e não vai me ajudar muito. Se eu somar 9 aqui, vamos ver como que vai ficar, né? Aqui vai ficar 841 e aqui vai ficar 643. A diferença ela vai permanecer. Só que o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, ainda não me ajuda, certo? Porque o último número ele ainda vai ser menor do que o de baixo. E aí, sempre que eu for adicionando 9, eu vou mudando a dezena.
Aí aqui depois vai virar 5, depois 6, depois 7 e assim por diante. Então, eu vou precisar transformar a centena. Caso eu perceba que isso não me ajude, em vez de eu somar, eu posso subtrair. E aí eu vou transformar o número de cima com a unidade sendo maior do que o de baixo. Como assim? Vamos entender. Eu tenho 832. Então, 832, eu quero transformar esse 2 em um dígito que ele seja maior do que o dígito que vai ficar aqui. Se eu diminuir 1, aqui vai ficar 831 e aqui vai ficar 633. Se eu diminuir 1, aqui vai ficar 830 e aqui vai ficar 632. Se eu diminuir mais 1, aqui vai ficar 829 e aqui 631. Pronto. Agora aqui eu já consegui o objetivo para a unidade. Essa unidade aqui é maior do que essa unidade de cá. Mas aqui eu tenho 2 que é menor do que 3. A gente pode fazer esse mesmo processo. Então aqui a gente vai ter... Vamos lá, deixa eu colocar de azul agora. 829 e 631. Como eu quero trabalhar a dezena agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Diminuo uma dezena aqui para ficar 819, diminuo uma dezena aqui para ficar 621. Diminuo uma dezena aqui para ficar 809 e aqui vai ficar 611. Diminuo mais uma dezena. Se eu diminuir uma dezena aqui, eu vou modificar o número da frente. Ou seja, se eu 809 eu tiro uma dezena, isso aqui vai ficar 799. E aqui vai ficar 601. Pronto. Agora ficou fácil. Eu tenho esse número aqui, com todos os dígitos maiores do que esse número aqui. E aí é só fazer a nossa conta. A gente vai ter 799 menos 601. Veja que como fica fácil. 9 menos 1, 8. 9 menos 0, 9. 7 menos 6, 1. Perceba que o resultado bateu com o que está aqui. Então, nossa resposta final é 198. Para a gente não fazer esse processo todo aqui, a gente faz essa ideia do tomar emprestado, porque fica mais objetivo, mais direto. Observe que aqui eu fui diminuindo até mudar a unidade, depois diminuindo até mudar a nossa dezena, que dá um certo trabalho a mais do que fazer desse formato aqui. Mas é uma outra forma, né? Por exemplo, a gente vê lá essa subtração aqui. Quanto é 18 menos 9? Tem até uma figurinha. Aí a pessoa vem aqui, 8 é menor que 9, vou pegar um emprestado. Vai ficar 18 menos 9. Eita, complicou. Para não fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Se eu quero fazer 18 menos 9, eu posso fazer 19 menos 10. No final vai dar o mesmo. 19 menos 10 vai dar 9 menos 0, 9. E 1 menos 1, 0. Ou seja, dá 9. Então, se 19 menos 10 dá 9, 18 menos 9 também vai dar 9. É uma outra forma da gente fazer subtração aí, não confundir tanto. Resolvendo exemplos agora de forma direta, quando eu tenho um número com mais dígitos do que o outro, a ideia é colocar o maior e 1, 2, 5, 9, 4. E aí o segundo número a gente vem colocando primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena, para assim fazer a soma. E aí a gente opera da mesma forma. 4 com 9 vai dar 13. Olha, 13.
Como eu não, aqui eu só posso colocar um dígito, então aqui só vai entrar o 3. Como esse 1 aqui representa a dezena e o 3 é a unidade entra na unidade, e a dezena vai entrar na dezena. Por isso que a gente diz lá, 13, coloca 3, vai a 1. Ou seja, é porque a gente só pode colocar um dígito aqui, e aí o outro dígito que está sobrando representa a dezena, ele vai para casa das dezenas. E aí a gente continua a operação. 1 mais 9, 10, 10 mais 9, 19. Aí tu coloca o 9 e sobe 1. O 1 que eu subi foi o 1 da centena. Quando eu tenho aqui 19, esse 19 é 190. Ou seja, eu colocaria o 0 aqui, o 9 aqui e aqui o 1. Por isso que fica o 9 e o 1. Esse 1, novamente, é o 1 da centena, por isso que ele vai para a terceira casa. 1 com 5, 6, 6 com 2, 8. Aqui, como não tem nada embaixo, eu posso colocar 0. Quando eu escrevo assim 0, 1, isso é o mesmo que 1. Se eu escrever 0, 0, 1, novamente é o mesmo que 1. Então, eu posso colocar esses zeros aqui para completar e facilitar a minha vida. Então, 2 com 0 vai dar 2 e 1 com 0 vai dar 1. Então, nossa resposta vai ser 12.893. Quando é na subtração, a ideia é a mesma. Coloco o número que tem o primeiro para depois colocar o subtraindo. Aqui eu posso completar com zeros. Então, fazendo essa subtração, a gente vai ter 6 menos 4, 2, 8 menos 8, 0, 3 menos 3, 0, 2 menos 0, 2 e 1 menos 0, 1. Então, resultado, 12.002. Então, a ideia é a mesma. Se o número de cima fosse menor do que o número de baixo, a gente usaria a ideia do tomar emprestado. Ou fazer aquela dança de número, né? Só em cima e embaixo o mesmo valor. Quinto exemplo, uma outra forma da gente somar, né? É decompondo o número. 156 é uma centena, se é uma centena, então é 100. Depois a gente tem o 5 aqui, que é da dezena, então seria 50, e aqui o 6 da unidade, então seria 6. Já que eu tenho 6 centenas, 600, 4 dezenas, 40 e 3 unidades, que é o 3. Ou seja, isso é o mesmo que eu somar 100 com 600, 50 com 40 e 6 com 3. Quanto é que isso vai dar, né? Vamos lá. 100 com 600, 700. 50 com 40 vai dar 90. 6 com 9, 15. Então, ocorre o seguinte, a gente teve 700 mais 90 mais 15. Então, vai dar 5. 0 com 9 dá 9. 9 com 1 dá 10. Olha lá, o 0 sobe 1. 1 com 7, 8. Então, isso aqui vai dar 805. Poderia fazer isso somando de forma direta, assim, ó, 100 com 600, 50 mais 40, dezena com dezena, e 6 com 3. E aí passa, traça e soma. No final vai dar o mesmo que montar desse jeito aqui, ó, 156, 643. Ou seja, estou juntando 100 com 6 para a primeira parcela e 600 com 40 com 3 para a segunda parcela. O resultado vai dar o mesmo, 100 vezes
5. Aí tem alguns outros exemplos. A subtração é a mesma coisa. Seria eu decompor esse número, colocar o sinal de menos e decompor esse outro número. Uma forma da gente fazer é o seguinte, é usar a ideia da distribuição aqui. Fazer 800 mais 30 mais 3, 800 mais 30 mais 2, né? Falei 3. E diminuir essas parcelas aqui, eu posso diminuir desse jeito aqui, colocar o sinal de menos para cada um deles. 600 e menos 4. E aí eu posso fazer 800 menos 600, vai dar 200. 30 menos 30 vai dar 0. E 2 menos 4. 2 menos 4, a gente vai ver com mais detalhe quando entrar no números inteiro, que daria menos 2. E aí no final, 200 menos 2 vai dar 190. 198, como a gente já tinha visto. Ou seja, eu posso fazer desse jeito ou montar como a gente montou anteriormente. Lá o 2 de novo, menor do que o 4, pega 1 emprestado e assim por diante. E a gente viu que essa conta dá 198. A gente normalmente não responde nesse formato aqui de decompor o número, porque de certo modo dá mais trabalho para a gente estar escrevendo. Fácil a gente montar a conta no formato tradicional que a gente. Exemplo 7, quando o número é maior que o outro, é a mesma coisa. Então aqui a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Ou seja, seria 1 acompanhado de 4 zeros, como está aqui. 2 acompanhado de 3 zeros, 5 acompanhado de 2 zeros, 9 acompanhado de 0 e 4 acompanhado de nenhum zero. Efetuar essa conta, aqui vai dar 4 com 0, vai dar o 4. 9 com 9 vai dar 18, sobra 1. 5 com 2, 7 com 1 sobrou, dá 8. E aqui a gente coloca o 2. Esse 1 tá aqui. Vai dar 12.884. Por fim, o nosso último exemplo. Quando é na subtração, mesma ideia. Decompõe e subtrai. Lembrando que eu só posso subtrair números que têm a mesma quantidade de casas decimais. Aliás, de algarismo. Aqui tem um algarismo, então eu junto com quem tem um algarismo. Então, vou fazer 6 menos 4, vai dar 2. Um algarismo, 2 algarismos, melhor dizendo, com quem tem 2 algarismos. 80 menos 80, 0. E aqui a gente coloca 3 algarismos com quem tem 3 algarismos. 300 menos 300 também vai dar 0. Ora, o que foi que sobrou? Sobrou aqui esse número e esse número. Então vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Aqui não sobrou nada, aqui não sobrou nada e aqui sobrou 2. Então basta somar o 2 aqui. No final, esse resultado aí vai ser 1, 2, 0, 0, 2. Precisava montar aquela conta ali? Não. Aqui eu sei que sobrou 2. Então já sei que o primeiro este é o 2, o da unidade. O da dezena sobrou 0. O da centena sobrou 0. O da unidade de milhar, eu uso o primeiro dígito aqui, 2. E o da unidade de milhar, o 2. Da dezena de milhar, 1. E aí a gente compõe
nosso número. Então, para adição e subtração dos naturais, a gente tem isso aí. Analisa o nosso primeiro vídeo e em seguida a gente vai ver a adição e subtração dos inteiros. Quando a gente vai somar números negativos e subtrair números negativos.